Fala, fala, meu povo querido do segundo e do terceiro ano. Como vocês estão? Tudo legal com vocês? Que bom! Nesta fantástica aula, nós teremos uma análise de uma redação. Uma redação que me foi entregue a semana passada, eu acho, né? E tenho muitas coisas para falar sobre esta redação aqui. Inclusive coisas positivas e coisas negativas, inclusive, né? Por que inclusive? Porque nós vamos incluir alguns comentários muito pertinentes no que se refere à fuga do tema, né? Que eu acho uma coisa horrível. Nós vamos incluir comentários com relação ao plágio, né? E também vamos incluir comentários em relação à estética e em relação à, à fragmentação a fragmentação do tema, a fragmentação dos assuntos dentro dos parágrafos, tá bom? Vamos começar aqui já sem enrolação pela parte estética do texto, né? Nós notamos aqui na parte esquerda, aliás direita, que a margem está inadequada, então aqui já seria um motivo, né, para nem aceitar a redação, tá, gente? O mínimo que se deve fazer numa redação é adequar ela esteticamente. Qualquer criança de quinta série consegue selecionar o texto. Tá, vou mostrar para vocês aqui. Selecionar o texto, né? Todo ele. Aqui, vamos selecionar todo o texto aqui, beleza. E depois vir aqui em cima e clicar no botãozinho justificar. Tá? Pronto, resolveu o problema. No entanto, parece que há uma resistência, né, dos alunos em relação a isso, que fazem seus textos e esquecem desse detalhe que é tão simples, né? Mas está aí, né? Está aí, não podemos fazer nada. A gente não aceita a redação desse tipo, né? Porque é uma coisa tão simples, não tem por que não fazer. Se é falta de atenção, falta de capricho, falta de cuidado, achar que não precisa. Bom, quem diz se precisa ou não precisa é quem solicitou o trabalho. Isso serve tanto para a escola como no mundo profissional. Então, acostume-se a fazer aquilo que lhe foi pedido, tá? Inclusive fazer textos esteticamente adequados. Outra coisa com relação à estética do texto aqui, nós vemos que é a junção de parágrafos, né, que estão sendo delimitados por dois aspectos. Primeiro pelo recuo de primeira linha aqui, né, que é o que deve acontecer mesmo. Vocês estão vendo aqui o recuo de primeira linha normal, tá certo? Porém, nós temos algo errado, que é o espaçamento, né, o espaçamento duplo. Não sei nem se é duplo aqui, mas no caso nós temos espaçamento evidente, mais nítido entre um parágrafo e outro, tá? Então, mesmo em um texto internacional para e-mail no formato americano, se deve ou optar pelo recuo de primeira linha ou pelo espaçamento de linha em branco, né? Não usar os dois, tá? Não sei se o Word já faz isso por padrão. Se faz, está errado. O Word não é parâmetro. As configurações default do Word não são parâmetros para dizer se está certo ou errado, tá? Volto a repetir. Tá? Então, assim, o que se pede no texto é o recuo de primeira linha. Esse espaçamento em branco aqui, entre uma linha e outra, isso não deve acontecer, em hipótese alguma. Nem para trabalhos escolares, nem para monografias, tá? Nem para artigos, para nada, gente, por favor, tá? Então, vamos remover aqui esse espaço depois de parágrafo aqui, né? Eu tenho que adicionar para depois remover, porque ele não reconhece. Deixa eu tirar aqui, adicionar e retirar depois. Pronto, agora deu, tá? Então é isso aí, agora tá mais ou menos, tá? Outra coisa importante aqui também, ainda em relação à estética, é a centralização do título, tá? O título deve estar centralizado. Vamos centralizar o título aqui, portanto. Houve um bug aqui do programa, mas tudo bem, vamos centralizar o título.
Tá, ele está assim. Vamos botar para cá ele. Vou colocar aqui. Agora sim nós podemos centralizar. O uso da régua é muito importante, tá, pessoal? É importante lembrar também que no texto do Enem, tá, ainda se discute aquela questão da obrigatoriedade do título. Bom, sugiro a vocês que coloquem. Não fica pensando se é obrigatório ou não é. Coloca título. Depois que tu fez a tua redação, vai lá e cria um título para tua redação. Nos textos digitados, linha em branco, tá? Separando o título do corpo do texto. No Enem, existe um espaço para título que você pode colocar o seu título, tá? Pelo menos em algumas folhas de redação era assim. Não havendo esse espaço para título, não coloca linha em branco, tá, gente? Então, assim, ó, na prova do Enem, por favor, não cria linha em branco, porque isso aí tu pode até zerar tua redação se fizer isso. Então, mas no texto digitado, você deve colocar linha em branco aqui, tá? Outra coisa, vejam a proposta do título, tá? A polarização política no Brasil antes das eleições de 2022. Primeira coisa, quando não tem verbo no texto, vejam que aqui não tem verbo, tá? Ó, a é um artigo, polarização é substantivo, política, no caso aqui seria um adjunto restritivo, né, da polarização. O no é uma contração da preposição em mais o artigo masculino o, Brasil, substantivo. Antes, aqui tá errado, tá? Não é antes, é ante, é uma preposição. Ante as eleições, tá? Ante as eleições de 2022. Perfeito, agora sim. Tá? E não se coloca ponto porque aqui não tem verbo. Então, quando não tem verbo, o que vai acontecer? Você deve pegar e colocar todas elas com iniciais maiúscula. Polarização com P maiúsculo. Política com P maiúsculo. Brasil já está com maiúsculo, né? O ante a preposição não precisa, nem o as. Então aqui o eleições com E maiúsculo. Tá? Beleza? Olha aí, ó. Beleza, agora sim. Agora está correto, tá, pessoal? Vejam que o título está dentro do tema que eu propus. Eu propus uma fala que vocês argumentassem, né, a questão Bolsonaro e Lula. Parece que no Brasil que nós estamos vivendo atualmente só existem dois partidos políticos, esquerda e direita. São ignorados, né, os outros 30 e poucos partidos políticos que existem no Brasil. Isso é um fenômeno que eu, aos meus 44 anos, não lembro de ter havido antes. O que acontece? Então eu pedi que vocês argumentassem, né, o que está acontecendo, por que está acontecendo, de que forma que se resolve isso que parece ser um problema de polarização política. Não estou aqui falando se você deve ser Bolsonaro ou deve ser lulista, bolsonarista ou lulista. O fato é que nós não temos apenas dois partidos, nós temos muitos outros. Se fala aí numa terceira via, muito fraca, mas o que se vê no modo geral é a questão dessa polarização política, tá? Que você pode até dizer que concorda, mas através de argumentos, pois se trata de um texto dissertativo argumentativo. E, no entanto, o que eu vejo aqui, nesse trecho aqui, eu vou ler para vocês logo o primeiro parágrafo e vocês me dirão o que vocês acham, tá? Vamos ler então. As pirâmides sociais fizeram parte da humanidade e eram bastante notáveis em períodos da história como as idades média e antiga. Atualmente, apesar de a realidade não ser a mesma, ainda destaca-se a prevalência das diferenciações sociais, principalmente no que tange ao aspecto econômico. Ponto. Essa realidade tem sido facilmente percebida nos grandes centros urbanos graças à difusão do fenômeno da camarotização, que é responsável pelo isolamento geográfico daqueles que possuem distintas condições de vida. No Brasil, essas desigualdades são facilmente identificadas a partir da análise dos indicadores que tratam da distribuição de riquezas entre as famílias. Enquanto a maioria absoluta da população detém a menor
parcela da renda nacional, a minoria é possuidora da maior parcela do capital. Esse contexto implica na existência de contrastes sociais aparentes, os quais perpassam o espaço geográfico e influenciam diretamente a vida das comunidades. Tranquilo, pessoal? Vou fechar aqui a janela que tá vindo um barulho da rua. O que acontece? Eu pergunto para vocês, o que tem em relação ao título ou ao tema que eu propus, que é a polarização política, tá? Lembre que o tema é polarização política. O que tem de polarização política neste primeiro parágrafo aqui? A resposta é nada. Simplesmente nada. Não existe nada aqui que esteja relacionado ao tema que eu propus. Não dá nem para dizer que a pessoa fugiu do tema. Porque a pessoa que fez essa redação nem entrou no tema. Então não tem como fugir de algo que tu não está dentro. A pessoa nem sequer passou pelo tema, nem fez citação de situação política, situação atual do Brasil, Lula e Bolsonaro, esquerda e direita. Não. O tema dessa redação aqui seria algo que gira em torno da moradia, a diferenciação, né, do sistema habitacional brasileiro no que tange as classes sociais, talvez, só isso, né? Aqueles que moram em condomínios e os que moram na periferia, nos arrebaldes, mas não tem nada a ver com polarização política. Eu li depois os outros parágrafos aqui e notei que não tem nenhuma relação com política nesse texto aqui. Política no sentido habitacional, talvez, mas não é uma coisa voltada à política partidária, que é o que nós estamos falando, muito menos de eleições. Aqui não está se falando de eleições, está se falando de moradia. Então, queridos, está errado, essa redação aqui zeraria já por esse motivo, por estar fora do tema, tá? Na verdade, já teria zerado por causa da inadequação estética, né, que estaria já fora de margem, então já seria motivo para zerar a redação. Outro motivo é a fuga do tema. Um terceiro motivo também, que a pessoa fugiria zeraria essa redação, tiraria nota 0, não seria nem aceita, também o fato de ter copiado ela de uma redação já existente, tá? Essa redação aqui não foi criada pela pessoa que me entregou. Ela foi simplesmente copiada. Pegaram da internet. Como é que eu sei disso? Porque eu peguei a primeira frase, que é o tópico frasal, né? Dei um Ctrl C, copiei e colei no Google. E olha só o que eu encontrei. A polarização das classes sociais no Brasil. Tá? Encontrei exatamente a mesma redação lá no Google. Olha só que coisa incrível. E uma redação que foi feita no dia 26 de janeiro de 2015. Então realmente não tem como ser a redação feita pela pessoa, porque eu pedi essa redação na semana retrasada, ou este mês agora que passou o mês de abril, e essa redação já existia lá. Então, gente, assim, ó, é lamentável, eu fico muito triste quando esse tipo de coisa acontece. Tá? Tentar enganar o professor, né? Tentar enganar o professor copiando uma redação da internet, mudando o título, né, para tentar enganar o professor, dizer que é o tema e não é, como se eu não fosse ler a redação. Né? Basta ler a redação para ver que não se trata do assunto que eu pedi. E quando eu fiz usei essa técnica aqui de copiar e colar o tópico frasal no Google, eu encontrei exatamente a mesma redação, que não foi nem modificada. Se a pessoa ainda tivesse, né, a capacidade de modificar a redação, pegar uma frase daqui, outra de lá, modificar ela, colocar a sua pegada na redação, tomar ela como base, ainda seria algo relevante, talvez. Né? Era uma redação que poderia consultar, afinal de contas não foi feito em sala de aula, foi feito em casa. Então daria aí o livre-arbítrio da consulta, o benefício da consulta. Mas copiar a redação e entregar para o professor é algo lamentável, gente. Tá? Muito,
muito triste, não para mim, tá? Mas para a pessoa que fez isso, porque a pessoa não vai aprender nada. A pessoa que fez isso aqui vai chegar na prova do Enem e não vai saber nem o que escrever, tá, gente? Porque certamente a pessoa nem leu essa redação aqui. Simplesmente viu que era algo que poderia ser voltado, né, enganar ali por algumas palavras, mas a pessoa nem se deu o trabalho de ler, porque se tivesse lido a redação, ela teria ajustado a margem, ela teria substituído algumas palavras, teria visto que o tema não tem nada a ver com o que eu propus. Aqui fala até do Bolsa Família, então é uma redação ainda de cunho ideológico de esquerda, né? Nós vemos que aqui faz algumas que trata as pessoas que moram em condomínio como pessoas de classe alta e média, de segregação, que fala em segregação social daqueles que moram. Bom, eu moro em condomínio e sou professor que ganha o salário de professor e não sou rico e moro em condomínio, gente. Então esse discurso de esquerda, melancólico, vazio, fraco, idiota, imbecil, é algo que pra mim não cola, tá? Porque eu sou pobre e não sou dessa vibe aí comunista. Tá, gente? Sinto muito dizer isso pra vocês, mas eu não sou bolsonarista, não sou esquerdista, não sou comunista. Eu acho que tem coisas no capitalismo que precisam ser mudadas, tá? Mas essa redação aqui é realmente muito nojenta, muito ruim, muito mal feita em termos de argumento. Fraca demais. É daqueles intelectualoides que acham que sabem tudo e jogam porcarias na internet para aluno besta copiar. Tá? Então é muito ruim. Eu estou muito indignado com isso aqui. Realmente é algo deplorável, tá? Daí tu vai dizer pra mim, Leandro, então a pessoa que fez essa redação vai tirar zero? Não, não vai tirar zero. Não vai tirar zero porque eu vou chamá-la pra conversar, né? Eu vou chamar pra conversar e o meu objetivo é ensinar. Eu não sou um distribuidor de notas em sala de aula. Eu sou alguém que ensina. Então eu tenho que ensinar a pessoa que não se faz isso aqui, né? A pessoa não vai aprender nada. Tem que haver mudança de pensamento, mudança de raciocínio. Não importa se tu é do Lula, não importa se tu é do Bolsonaro. Eu acho que o Lula foi um grande presidente, fez coisas muito boas, né? Inclusive eu entrei na universidade por causa do projeto lá do ProUni. Né? Tenho uma grande admiração pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pela presidenta Dilma Rousseff, também admiro, acho muito injusto o que fazem com ela. Acho que ela não merece tudo que aconteceu, né? Eu admiro muito o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, respeito muito ele. É um senhor digno, uma pessoa muito justa em muitos aspectos. Erra, todo mundo, né, tem, digamos assim, o direito de errar, ninguém é perfeito. Mas erra tentando acertar e merece o respeito. O senhor Luiz Inácio merece respeito, o Bolsonaro merece respeito. Todos merecem respeito, gente, porque são nossos superiores, são presidentes, são pessoas, são autoridades, tá, queridos? Só para deixar claro aqui a minha posição política para vocês, tá? Já que eu falei aqui sobre o assunto da redação, eu achei importante falar isso também para vocês, tá bom, queridos? Então é isso aí, tá, pessoal? Não esqueçam de quando entregar suas redações, fazer a adequação estética. Eu disse que ia fazer um comentário de coisas positivas da redação. Bom, tem uma coisa aqui que eu achei interessante, a linguagem, tá? A linguagem não está ruim, não. Existem uma riqueza vocabular bem precisa. Existem palavras muito bem escolhidas. A divisão de frases, notem que a divisão e o tamanho das frases estão corretos. Aqui, ó. Note que eu proponho sempre frases de 1,5 linha e não tem nada enchendo linguiça, tá? Então as frases são muito bem construídas, de fato. O que poderia mudar aqui, talvez, é passar aqui, ó, uma frase, 2 frases, 3 frases, 4 frases. Então poderia, a partir daqui, formar um novo parágrafo.
até por causa que o assunto desse final de parágrafo aqui é justamente o que está faltando para completar essa ideia aqui, ó. Vocês notarem que aqui introduz o assunto das moradias, tá? E aqui, este segundo parágrafo, ele está falando justamente de moradias. No entanto, aqui só tem 2 frases apenas. Como eu proponho para vocês, notem bem, eu proponho para vocês parágrafos com 4 frases, seria perfeito se eu retirasse, né, esta frase do parágrafo anterior, se eu truncasse ela e jogasse e formasse um novo parágrafo misturando ela com o parágrafo seguinte. Então, se eu unisse essas 2 frases anteriores com as 2 frases posteriores, formando um parágrafo único que fala da questão das moradias, né? Então, seria bem interessante. Daria muito certo, ficaria até melhor, né? Além de ter parágrafos simétricos agora aqui. Outra coisa que eu tenho para considerar aqui é que o final da redação ele propõe de forma muito clara a solução para o problema, né? Lógico que não está dentro do tema que eu propus, só que mesmo assim existe uma proposta aqui, ó, de o que pode ser feito para resolver o problema, né, dessa suposta segregação racial, a polarização social no Brasil, né? Quem pode fazer, né, e como fazer, tá? E qual seria o resultado se isso fosse feito. Então, lembrando que o último parágrafo que propõe a solução ou uma intervenção no problema, né? Ou uma intervenção no problema, ele deve responder sempre a essas 4 perguntas, que é: o que pode ser feito? Como fazer? Quem pode fazer? E para que fazer? Não necessariamente nesta ordem. Aqui vai os créditos para uma aluna muito querida que eu tive na 311 do ano passado, né? A Júlia... Júlia, não lembro o sobrenome dela, nem vou dizer, não convém dizer aqui, mas ela sabe de quem estou falando, sabe que é dela que estou falando. E ela colocou isso na aula muito claro. Ela contribuiu para uma aula que eu estava dando sobre redação, apresentando, né, essas propostas, dizendo que é importante você resolver os problemas, dizendo quem pode resolver o problema, como resolver, o que fazer, como fazer, quem pode fazer e para que fazer, tá? É muito interessante essas 4 respostas, principalmente quem pode fazer, como fazer e para que fazer, né? É sempre muito importante colocar esses tópicos na sua conclusão, ou no seu parágrafo termo, que é aquele que vai encerrar sua redação, né? Eu gosto muito da proposta da redação do Enem, viu, pessoal? Eu gosto muito por causa que ela não é vazia. Não é uma redação puramente filosófica para você dissertar de forma vazia sobre um assunto. Não, você vai contribuir gerando uma análise, né, do que está errado e propondo como deve ser o correto, como poderia ser melhor. Elas são até, de certa forma, de utilidade pública. Então eu gosto muito, acho que quem idealizou a redação do Enem foi realmente muito inteligente ao fazer. Parabéns para o INEP aí, tá? Muito bom mesmo. Aqui fiz uma pequena adequação, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Fico feliz que vocês tenham assistido esse vídeo. Muito obrigado, né? Eu queria também dizer para vocês que isso foi recorrente, não apenas nesta redação. Eu recebi outras redações que também estavam ruins, com problemas semelhantes. Eu usei esta aqui apenas para falar para vocês, usei ela como base, né? Eu poderia ter usado outras, mas eu usei essa aqui porque essa aqui realmente chamou muito atenção pelo fato do plágio, pela inadequação estética e pela fuga do tema. Aliás, pela não utilização do tema na redação, tá, pessoal? É isso aí, tá? Deixe seus comentários. Estou disposto a perguntas. Quem tem meu WhatsApp pode mandar pergunta pelo WhatsApp. Acho que essa análise aqui foi importante para vocês na aula de hoje, para alunos do 3º e do 2º ano também de língua portuguesa aqui da nossa Escola Técnica de Agricultura.
Tá? E quem está assistindo o vídeo pelo YouTube também, que não é meu aluno, muito obrigado. Deixe seu like, né? Se inscreva no canal, deixa seus comentários aí, são sempre muito importantes. Eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Pode deixar seu dislike também, dizer o que você achou deste vídeo, beleza? Abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima!